bem-vindo mais uma vez ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Você que não está inscrito no Porta de Hangar, inscreva-se nesse canal maravilhoso da aviação. Você vai receber notícias muito boas toda semana, papo legal como o de hoje, com o meu amigo Alexandre Colasso. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Beccari. Muito legal você estar aqui. Muito bom, prazer é meu. Programa Comandante Alexandre Colasso. Nossa, faz tempo que ninguém chamava de comandante. Você é comandante, sempre comandante, não é? Sempre. Eu acho, eu respeito isso aí, né? Alexandre, você tem uma história muito louca, né? Na vida de piloto de helicóptero. Sim. Você se formou aonde? Eu me formei na Master Escola de Helicópteros, Escola de Pilotagem de Helicópteros do Campo de Marte. Isso foi 97, final de 97 para 98, fui fazer todo o curso, mais ou menos. Final de 98, 99 eu estava formado PP. Ah, que legal. Eu pergunto isso porque eu gosto de saber de onde veio a vontade de ser piloto de helicóptero. Papai era piloto? Não, a história com a aviação ela é bem interessante. Eu acho que como toda criança, né, não tem como não se apaixonar por ver um avião, um helicóptero, esse tipo de coisa. E eu sou bauruense, né, eu morava próximo ao aeroporto lá em Bauru. E final de semana sempre pegava a bicicleta, aquele tempo a única obrigação era não chegar não chegar depois de escurecer, né? Porque não tinha telefone, não tinha nada. Então eu pegava a bicicleta cedo, ia pro aeroporto e ficava os sábados, domingo, olhando lá, tem muito planador, né? E ficava vendo os planadores, os aviões decolando e pousando. E um dia eu vi um helicóptero pousando da CESP, né? Um piloto pousou lá e eu me apaixonei. Eu falei assim, um dia eu quero voar num negócio desse, pilotar um negócio desse. Mas se perdeu, né? Isso eu tinha, acho que 8, 9 anos de idade, né? E aí depois não tive mais contato com a aviação. E isso se deu muito tempo depois, né? Acho que Deus conduz a gente em algumas histórias engraçadas, né? Como ele conduz a nossa vida. E eu fui... na época a gente estava passando por um momento muito difícil, eu e minha esposa, financeiramente. Meu filho tinha acabado de nascer, tinha tipo uns 2 anos mais ou menos. E a gente estava passando uma situação muito difícil. E eu tinha falido uma empresa junto com ela. Ela foi trabalhar de empregado numa empresa de ônibus. E eu fui fazer alguns bicos de informática, porque a minha formação inicial é em processamento de dados na Unesp, que hoje nem é mais processamento de dados, hoje seria TI, né? Então o que eu sabia fazer era mexer em computador, isso lá em 94, 95. E é bem diferente do computador daquela época do que é hoje. Com certeza, eu acho que tinha até mais trabalho do que hoje, né? Muito trabalho. Era mais especializado, vamos dizer assim. Era muito mais difícil, era muito mais complicado, não era uma coisa tão disseminada, né? Então, o que eu sabia fazer isso, eu trabalhei em televisão, então eu já tinha uma certa noção de foto, de filmagem, esse tipo de coisa. E um amigo me chamou para trabalhar na empresa dele, era uma administradora de condomínio. E por um acaso precisava tirar umas fotos de um condomínio muito grande que ele administrava, porque os moradores queriam pintar os prédios. E eles não tinham noção de cor, bom, enfim. Ele pediu para tirar umas fotos aéreas, né? Aí eu falei, daí que eu faço, vamos lá. Até então, eu acho que eu voei uma vez de balão numa brincadeira do Shopping Ribeirão Preto, alguma coisa assim, que tipo, vou acho que 20 metros, sai da corda, nem se soltou da corda e voltei, era o máximo. E prédio que eu acho que eu tinha subido, mas nunca tinha voado, na verdade. E aí eu fui no Campo de Marte, a escola, a Master, ela ficava na Tucson naquela época, e encontrei pessoas maravilhosas que até hoje são meus amigos, e venderam um voo pra mim, pra fazer o voo de foto, 1 hora de voo e tal. Porta aberta. Super tranquilo, sem portas, na Robson 22. E era um domingo, o domingo tava bonito, um dia de sol, mas tava ventando muito, né? E eu não esqueço o nome do comandante, que também foi muito importante, o Mário Graciotti. Ele falou assim, vamos lá, vamos fazer o voo e tal, né? E foi batendo do Campo de Marte, era na Zona Sul, o condomínio, foi batendo o tempo todo, chacoalhando. Duro fotografar assim, né? Aí eu preocupado, aquele tempo era com filme, de você trocar filme da máquina, esse tipo de coisa, mas enfim... Missão dada, missão cumprida. Fui lá, tirei as fotos ficaram ótimas. E no retorno pro Campo de Marte, o comandante falou assim, nossa, está tudo bem, né? Você gostou do voo? Falei, cara, eu nunca voei, eu gostei pra caramba, né? Eu achei muito legal esse negócio aqui. E ele falou, mas você não tá com problema nenhum? Eu falei, não, tá de boa. Porque chacoalhou um pouco, né? Eu falei, não, tranquilo, né? E aí, depois que nós pousamos, ele falou, por que você não faz o curso, né? Porque eu acho que era meio que a obrigação dele, de repente, oferecer, né?
E eu falei, não, cara, esse negócio não dá pra mim, é muito caro, eu tô passando uma situação difícil em casa. Eu falei, não, dá uma conversada com o dono da escola, de repente você consegue algum desconto, alguma coisa, né? Mas fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí, chegando em casa, passou uns dias, eu falei pra minha esposa, né? Falei, Edith, nome dela. Eu falei, Edith, eu tô querendo fazer o curso de piloto de helicóptero. A gente, imagina a situação que a gente tava, pra ser despejado de apartamento, sem pagar prestação, tá? A coisa não tava feia muito, a coisa. tava bem feia mesmo. Aí, ela que é mais louca que eu, falou assim, mas como que você quer fazer esse curso? Quanto custa? Eu falei, custa tanto. E tem que fazer um curso teórico, depois tem que fazer hora de voo, não sei o que. Expliquei tudo que eles tinham passado na escola. E ela falou, e como que você quer pagar isso? Eu falei, sei lá, eu tava começando a internet no Brasil e eu já fazia algumas páginas na internet de bico, assim, para algumas lojas, algumas coisas perto de casa. E naquele tempo era HTML puro mesmo, não tinha um software que você fazia isso. Você digitava na mão, você fazia todo o script, o script da programação e fazia a página para a pessoa. Que até então era uma página de publicidade, né? Era uma coisa assim. Só que eu acho que o mais difícil era você convencer para a pessoa falar o que era internet, né? Porque ninguém sabia o que era internet. Direito ninguém sabia. Ninguém sabia o que era domínio, ninguém sabia nada disso. Aí eu falei assim, eu vou oferecer a página na internet para a escola, porque ela não tem. Aliás, ninguém no Campo de Marte tinha. Aí ela falou, vai lá, faz a sua parte, ela é muito mais doida que eu. Eu falei, vai lá, se ele aceitar, a gente vai tocar, se for o que Deus quer que da sua vida, a gente vai tocar e você vai ser piloto. E assim foi. Eu cheguei pro comandante Laércio, né, na época, o proprietário da escola, o Leonardo, o filho dele, e ofereci a página na internet, expliquei para eles o que era, né, e, enfim, eles aceitaram, troquei pelo curso teórico de IPP, né, e acabei fazendo. Não passei na primeira banca, fiquei em navegação e meteorologia. É o que mais dá pau nos caras, navegação e meteorologia. Apesar de todos os esforços para conseguir fazer, um deles é muito engraçado, hoje eu posso contar, mas... eu tinha um chevetinho velho e a minha esposa ficava com ele para ir trabalhar, né? Era a prioridade ela ir ao trabalho, né? Mesmo porque ela que estava mantendo a casa, né? E eu pegava a carteira dela, que ela trabalhava numa empresa de ônibus como contadora, e eu pegava a carteira dela, embarcava no ônibus lá em Interlagos, vinha até Congonhas, pegava outro ônibus até o Campo de Marte, com o dedo na frente da foto, para poder embarcar no ônibus. E assim foi feito durante 3 meses. Ninguém percebeu? Não. Foi eu perceber depois de muito tempo, quase nas últimas viagens. Aí eu falei, motorista, você me vê todo dia, eu pego você todo dia, agora você vai implicar comigo? Ele falou, fica tranquilo, vai, entra aí, vai. Na dureza. Tá, dureza era o que dava pra fazer. E as pessoas têm que entender, gente, que às vezes você tá tão duro que não tem dinheiro nem pra comer, não é? Sim, era muito difícil. Complicado. Minha esposa, ela que manteve toda a casa durante toda essa nossa minha loucura, principalmente, né? E ela, sem o apoio dela, obviamente, não teria conseguido. aerostoraviation.com. Soluções em aviação. Mas enfim, e assim se deu. Fiz o curso teórico, depois passei na segunda banca e tal. E aí vieram as horas de voo, né? Que aí o negócio complica, né? Porque eu me lembro até hoje, era coisa de R$260, uma coisa assim, 1 hora de voo, né? Salgado, né? Salgado. Hoje eu acho que é 1.000 e pouco. O negócio é, assim, para fazer as 35 horas de PP é bem complicado. Mesmo porque a gente estava numa situação muito difícil. Mas as coisas foram, Deus foi abençoando e a gente foi conseguindo fazer tudo muito mais devagar, obviamente, do que ter um dinheiro para pagar as horas de voo à vista. Mas eu fui me envolvendo no Campo de Marte, isso foi até bom, porque eu fui conhecendo pessoas ótimas que me aconselharam com muita coisa na aviação, aprendi muito no Campo de Marte. Conheci praticamente todos os hangares, todos os proprietários, táxi aéreo, conheci todo mundo, fiz amizade acredito, com a maioria deles. E, enfim, eu consegui, depois de 1 ano e pouquinho, consegui checar PP. Né, teve até um caso, minha esposa chegou a pegar as férias inteiras dela, que ela pegou de salário, e eu consegui fazer as horas de navegação. Era uma navegação para Foz do Iguaçu, que era obrigatório fazer, né, para poder constar no currículo, para poder checar. E acabei checando. Chequei piloto privado. E aí falei, agora vem a parte 2, que é mais difícil ainda, né, fazer a 65 para piloto comercial. Fiz a banca, dessa vez passei de primeira. Mas aí eu tava sem norte. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu já tinha feito página na internet para a maioria das pessoas ali no Campo de Marte, porque eu trocava, na verdade... Pagou seu curso com página na internet. Praticamente, porque a pessoa, de repente, ela não pagava em dinheiro.
Mas ele tinha um helicóptero, eu falava para ele, então me dá 3 horas do seu helicóptero, eu vendo as horas e vou pagando, entendeu? Então era meio que uma troca ali e dava certo, né? Mas aí na parte do piloto comercial, eu comecei a fazer serviços para a Alamo Táxi Aéreo, do Alceu. E aí ele cada vez mais me pedia mais trabalhos, montar rede, fazer as coisas dentro do escritório dele, do táxi aéreo. E eu acabei meio que ficando, me instalando, e aí ele me contratou como funcionário da empresa mesmo. E pediu para que eu não fizesse mais para os outros táxis aéreos. Eu falei para ele, não dá, eu tenho que checar, tem que fazer. Eu falei, não, eu te ajudo a você ser piloto, né? A gente vai dando um jeito. Você tem amigos com helicóptero que são TPP, você vai fazendo horas nesses helicópteros. E aí a gente vai acumulando e vai pagando a escola e vai fazendo até você conseguir checar. E assim foi feito. Eu fiquei 1 ano e meio no táxi aéreo, né, nessa época. E mais ou menos no final de 99 eu chequei PC. Ele tinha um amigo em Jundiaí que tem um Jet Ranger lá, e eu voava muito com ele. Toda vez que ele precisava voar, ele pedia para eu ir junto. Então aquelas horas foram contando, né? E fui pegando muita experiência. Durante o táxi aéreo, quando não era voo com passageiro, voos de traslado, esse tipo de coisa, eu fazia efetivamente com o comandante Clóvis, né? E ele ia me ensinando muita coisa. Eu acho que eu aprendi muito mais do que numa simples escola, porque eu aprendi fazendo. Com profissionais. O que na verdade, o que pega? Porque na hora do voo mesmo, é outra história, né? Você não vai estar com aquele ventinho calmo, você não vai estar com sempre solzão. Tudo muda. Tudo muda, né? O voo à noite é bonito para passageiro, mas para o piloto é bem difícil, é bem complicado, né? Então, você numa situação de emergência, você tem que se virar muito rápido. E ali eu aprendi tudo isso. Foi uma escola, na verdade, assim, nível hard, aprender no táxi aéreo que eu aprendi. E ali fiquei. Rotation. Poursuite. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Você teve uma história diferenciada na aviação, né? Você teve uma troca de cueca meio brava, como a gente fala aqui. Teve duas, né, que a gente vai contar. Mas essa em especial, acho que marcou sua vida profissionalmente, né? E eu não vou falar para você que foi uma coisa boa, mas mostra para as pessoas que estão aí voando a responsabilidade de você pegar um passageiro e autenticar esse passageiro, ver se ele é um cara legal, se ele é um cara que presta. Conta pro pessoal o que aconteceu na sua vida de piloto de helicóptero. Bom, vamos lá. A data era 6 de julho de 2003. Eu estava com licença paternidade, uma coisa assim que é super interessante, né? Você tá de folga na aviação é uma coisa muito, muito complicada de conseguir, principalmente num táxi aéreo pequeno, onde você não tem muitos pilotos, né? Então é necessário que você esteja ali para poder trazer receita para a empresa. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Tenho o Rafael, que hoje tem 26, e tem a Carol, que tem 20. Que é fotógrafa. Que legal. Ela vai vir, o Carol, você vai vir conversar com o tio Beca aqui, viu? Uma cara dessa. Então, e aí em 2003 eu tava licença paternidade, era um domingo, né? E o telefone tocou. A minha esposa já até imaginou, falou assim, é o táxi aéreo te ligando, certeza. Aí eu falei, não, ele sabe que eu não posso voar e tal, né? Mas enfim, olha, a história é muito engraçada porque Deus preparou algumas coisas que na hora a gente não entende. Mas depois lá na frente a gente vai juntando alguns pontos, né? A minha filha, ela tinha acabado de nascer, ela nasceu no dia 1º de julho de 2003. E aí minha mãe veio para passar uns dias em casa, porque teve nascimento e tal, mas a gente morava num apartamento pequeno, era complicado, era confuso.
A Carolzinha, ela insistia em não nascer. Diversas vezes a gente foi ao hospital e voltou. Tava gostoso lá dentro da tava barriga. tranquilo e tal. Mas enfim, nesse dia ela acabou nascendo. E minha esposa tava muito cansada dessas indas e vindas do hospital. E aí, tava muito trabalhoso em casa. Com o Rafael também pequeno, de 5 anos e tal. Então... A minha esposa falou assim, o taxista tá te ligando, com certeza, né? Eu atendi. Realmente era para fazer um voo de foto, né? Para pegar os passageiros e fazer um voo bem rapidinho de 1 hora. Eu peguei e fiz o seguinte, para poder voar, porque sempre foi... Era a minha vontade, independente do que estava acontecendo, eu queria estar voando, né? Então, eu falei para minha esposa, eu levo minha mãe para casa da minha irmã, né? Levo o Rafael comigo pro hangar, e ele vai lá, de repente ele faz um voozinho comigo. E aí a gente livra seu problema. Você pega a bebê e fica dormindo em casa, sossegado, com a casa tranquila. Ela achou ótima a ideia, né? Apesar dela não concordar de eu estar indo trabalhar, ela, com esse meu poder de convencimento fazendo isso, ela acabou aceitando. E fui eu. Levei minha mãe para casa da minha irmã, depois fui pro Campo de Marte. E o Rafael tava no hangar, né? Aí eu falei, filho, vamos fazer um voozinho? É rapidinho, acho que a decolagem era umas 3 horas da tarde, alguma coisa assim. E aí ele tava mexendo no computador e falou, não, pai, não vou não, eu vou ficar aqui brincando no computador. Era meio incomum, porque ele sempre que tava comigo, ele queria voar, né? Mas enfim, eu falei, então tá bom. Aí falei com um amigo meu que tava no hangar, falei, cuida do Rafael então, que eu rapidinho vou. E ele falou, não, o Rafa é tranquilidade, pode deixar ele de boa aqui, que ele é de boa. E fui pro voo, né? Eu fui pegar os passageiros no edifício da Com, ali na Faria Lima. Aí decolei, tranquilo, da aeronave tranquila, era um final de tarde, já era umas 3, 4 horas da tarde. Peguei 2 passageiros no Dacom e o voo inicialmente, que eles tinham me briefado, o pessoal da venda, né, me falaram que era um voo de foto em cima do estádio do Palmeiras, né, próximo a um shopping, alguma coisa desse tipo. Peguei os passageiros, decolei e fui sentido a Barra Funda, né, e tô indo no caminho. Quando eu cheguei na Barra Funda, eu só deu tempo de fazer acho que um 360 só em cima do estádio. Tava tendo até jogo naquele dia. Eu fiz um 360 e aí o cara sacou uma arma e colocou uma arma na minha cabeça. Na hora, ele não precisou nem falar o que ele tava querendo fazer, né? Ele só falou, vai pra Guarulhos. Eu já lembrei do Dato, que é meu amigo em comum nosso aqui. Nossa, pois e 6 meses antes ele tinha passado pelo mesmo perrengue que esse, né? E aí eu já imaginei, né, o que estava acontecendo. Coloquei no transponder 7500 e deixei o rádio aberto. Eles nem perceberam. Não perceberam. Eram 2 rapazes, eles estavam muito nervosos, né? Eles não tinham muita consciência do que estavam fazendo. Nem tá um pouco, acho que, acredito que experiência naquilo que eles estavam fazendo. Quando você alcançou eles no prédio da Dacom, eles estavam nervosos, não? Subiram? Não percebi. Calma. Se eu te falar que, assim, eu não procuro, na verdade, talvez por falta de experiência, alguma coisa desse tipo, eu não fiquei reparando muito, eu estava muito mais preocupado com a parte técnica da aeronave, como é que a gente ia decolar dali, se ia ficar pesado, se não ia, se a aeronave estava tudo tranquilo, os parâmetros estavam ok, então eu não me preocupei realmente com o passageiro, não quis traçar um modelo deles, do que estava acontecendo. Enfim, feito isso, eu fui pro presídio, né? Porque eles falaram a Guarulhos é para ir no presídio, né? E no meio do caminho eu tentei segurar o máximo possível, né? Eu já vi o Águia sonando quando eu passei pelo Campo de Marte. E eu falei, bom, o máximo vai acontecer, eles uma hora vão vir atrás da gente, né? E vamos botar na mão de Deus para ver o que acontece, né? Chegando no presídio, tiveram alguns tiros de advertência. Eu nem sei, parece que nem foi do presídio que eu tava indo para Pouso. Tem um presídio que tem ao lado. Mas enfim, tinha que pousar, tava com a arma na cabeça, né? É aquele perto do aeroporto ou não? Isso, próximo ao aeroporto ali, o Adriano que fica Marreiro. na margem ali, da né? Dutra, isso, as margens da Dutra. Enfim, aí eu sabia que já tinha cabo de aço no meio do pátio, né? Por conta do Dato mesmo. Por conta do Dato. Anteriormente o Dato havia pousado dentro do presídio mesmo, no pátio, né? E como eu sabia que já tinha cabo de aço, não daria para fazer a mesma coisa. Então o único ponto que dava para fazer realmente era na laje de um dos pavilhões, lá não tinha onde pousar. Era o único espaço que dava para fazer, era um espaço bem reduzido, mas daria para fazer. Obviamente em situações normais de condições seria muito mais fácil, mas com tiro sendo na aeronave ficaria muito mais difícil. Enfim, eu falava para eles, vão atirar na gente, a gente vai morrer, não sei o que. Eu tentava convencê-los a mudar de ideia, mas já não tinha mais como fazer isso, né? Eu fui para pouso, pousei em cima da laje, de fato.
Uma das portas, uma das laterais da aeronave estava sem a porta, que era um voo de foto, né? Então, eles conseguiram entrar com certa facilidade, só que tinha um outro cara que estava em cima da laje que não conseguia abrir a porta da aeronave, né? Porque a maçaneta era diferente e tal, então ele não conseguia. Eles ficavam insistindo que eu tinha que virar a aeronave para o outro cara poder entrar. Ah, esse cara que estava no chão. No chão. Foram buscar. Isso. Resgatar. Não sei como é que aconteceu, só sei que esse cara conseguiu entrar na aeronave. E eu, naquela, vamos ter que sair, eu já olhei os parâmetros de motor, o motor já começou a cair pressão, o óleo devia estar, alguma coisa aconteceu, e não tinha como sair mais. Falei, se tentar sair daqui, a gente vai bater no muro da frente e vai explodir isso aqui, vai virar uma confusão danada, né? E aí um dos caras pegou, achou que eu tava mentindo, alguma coisa, e deu um tiro nas minhas costas, tá? Com esse tiro, eu tirei a aeronave do chão, tentei sair com ela, mas aí ela perdeu sustentação e veio pro chão de novo, tá? No que ela foi pro chão, ela quebrou o esqui, né? Rasgou o tanque de combustível e ela girou. No que ela girou, o rotor de cauda pegou da mureta. Aí já era, não tinha como sair mais dali. Mas que ideia do cara dar um tiro nas suas costas? Exatamente. É um burro, né? Tava visualmente todos nervosos, né? Era uma situação... Pra mim, foi uma eternidade, mas acho que pelo que eu tava vendo depois no processo, devem ter sido coisa de no máximo 3 minutos, no máximo, né? Mas pra mim foi uma eternidade. E aí, a troca de tiro pegando bem pesado mesmo, havia muito tiro acertando o helicóptero. Eu fui abaixar para não levar nenhum tiro, porque realmente estava acertando muito tiro no painel, na lateral do helicóptero. No que eu abaixei, veio um tiro da muralha e acertou a cabeça. Aí o tiro entrou na parte superior e parou na parte inferior. E aí, bom, a minha parte esquerda do corpo paralisou totalmente. Entrou onde? Mostra pra gente. Ela entrou aqui e parou aqui atrás. Né, ela passou dos 2 hemisférios. E que tipo de munição que era? Depois, no processo lá, a gente identificou, foi um tiro de balote, né, de uma 12, né, e ela de balote usa umas esferas. E assim foi, sim. Aí veio a parte 2 de todo o caso. Veio o resgate do Águia, enfim, o Águia chegou, né, durante a troca de tiro. Aí os tiros se cessaram, porque o helicóptero, eu consegui cortar o combustível dele, fechei a manete, puxei a shutoff. Com um tiro na cabeça. Aí tive que usar a mão direita, não dava pra usar a mão esquerda. Aí eu fechei a shutoff e tal, cortei. E a aeronave parou. Só ficou a master ligada com aquele barulho infernal, porque o coletivo tava meio alto, né? E aí o Águia veio, já veio um socorro, já veio o pessoal da polícia para poder tentar apaziguar a situação e tal. O Dr. Jorge, que me atendeu do Águia, não sei, do nada ele apareceu do meu lado. O Águia pousou na mesma laje, pousou do lado do helicóptero. E o socorro foi feito imediato, né, para levar pro HC. Mas como é que foi? O policial, o pessoal de dentro do presídio, talvez achasse que você fosse um comparsa? Ou Sim. eles não perceberam que você era o piloto, simplesmente? Eu acho difícil não perceber que tem uma pessoa na frente de uma aeronave e não achar que ela é o piloto, né? Teria que ser de uma ignorância extrema, esse tipo de coisa. Mas vamos dar, assim, a dúvida, né? Vamos dar esse presente para eles. E depois do tiro, já me acertaram o tiro na cabeça. Eu já estava totalmente paralisado. Então aí vem a parte 2, tá? Bom, com a aeronave quebrada, né? Bastante tiro ainda tendo na aeronave. O Águia chegou, conseguiu apaziguar a situação, né? Os policiais, eu não sei se eram policiais, se eram agentes penitenciários, eles subiram, né? Até a laje, onde todos estavam. E eu fui retirado da aeronave, né? Fui algemado, né? E houve ali um princípio sim, foi muito hostil, né? Eu não sei se eles me confundiram com um dos bandidos, alguma coisa. Enfim, só eu estava na frente, então obviamente eu era o piloto, né? Tentaram me afogar na querosene, levei chute, esse tipo de coisa. Então foi bem complicada a situação. Até o Águia chegar e realmente aí tudo cessou, né? O Águia pousou ao lado. Dr. Jorge, que estava no SAMU na época, me atendeu, né? E eu fui levado pro HC. Né? Tem uma situação que eu estava dentro do helicóptero, né? Com as portas abertas do Águia. E eu escutava os outros barulhos dos helicópteros de televisão, esse tipo de coisa. E eu falava pro Dr. Jorge, ó, a minha esposa não pode saber, porque ela pode perder o leite, porque minha filha tem 5 dias, né? Com a munição na cabeça. Isso, exatamente. Caramba. Aí o Dr. Jorge riu e falou assim, ó, acho que agora fica meio difícil de alguém não saber do que tá acontecendo, né? Porque provavelmente já tá ao vivo em todos os canais, né? E realmente tava, né? E eu fui levado pro HC.
fui levado para o HC, fui atendido por um corpo técnico, assim, excepcional, né? E Deus colocou, assim, por pior que seja a situação, tudo foi muito conduzido por ele, porque muitas pessoas falam, nossa, mas que sorte aconteceu isso, que sorte. Eu falo, cara, não é sorte, não pode ser sorte esse tipo de coisa. Porque um dos primeiros fatores, quando rasgou o tanque de combustível, que vazaram os 200, 300 litros de querosene, ele não explodiu porque a hora que eu pousei, eu quebrei um cano de água. E aí a água se misturou, virou uma piscina de querosene com água em cima da laje. Aí esse foi um dos primeiros fatores. Acho que o primeiro foi realmente o Rafael não ter ido no voo, ter ficado no Com lugar. certeza. Essa não tem a dúvida. O anjinho da guarda dele falou, não, você não vai hoje. Exatamente, porque a situação teria desenrolado talvez de uma outra forma, seria muito mais difícil, né? E aí eu fui levado para o HC. No HC eu fui atendido por um corpo clínico de cirurgiões. Primeiro fizeram a laparotomia, né, para poder ver o tiro nas costas, se tinha atingido algum órgão. E ela deu branca, não tinha acontecido nada. E aí foram para a cirurgia da cabeça. A da cabeça, essa história é interessante. O Dr. Almir, que era o professor da época, era o chefe da cirurgia, ele tinha acabado de voltar da Alemanha. Porque o que acontecia? Nesse tipo de ferimento, os médicos eles não gostavam muito de mexer, porque quanto mais mexia, a pessoa de repente sobrevivia, mas ficava com muita sequela, ficava em estado vegetativo, né? E aí, esse doutor Albert tinha acabado de voltar de um congresso da Alemanha, onde tinha sido aplicada uma nova técnica, porque, se não me engano, eram soldados que estavam vindo da Guerra do Golfo, e um soldado alemão já tinha feito esse tipo de cirurgia, era o mesmo ferimento, e eles decidiram abrir. Eu não sei tecnicamente como é esse tipo de coisa, mas era totalmente revolucionário. Oh, que legal. E foi feita a segunda cirurgia foi feita no mundo, foi feita em mim. E eu acho que deu certo, né? Porque os médicos também, tipo assim, eles falam a pior coisa possível, porque qualquer coisa que melhore tá ótimo, né? Então, o meu melhor prognóstico era não andar, não falar e não enxergar mais, né? Isso era o melhor que chegaram para minha esposa e falaram. E aí ela lembra que ela falou assim, não, Deus já falou que ele vai ficar bem, fica tranquilo. Que legal. E aí, dali pra frente, tudo tranquilo. O pensamento positivo opera milagres? Por milagres mesmo, por milagres. Assim, tem uma cena interessante que ela conta. Ela estava em casa dormindo com a bebê, né, como eu disse. E um vizinho viu, já estava passando já nas televisões, naqueles programas de domingo, né? E ele falou, desceu em casa, no apartamento, e falou assim, cadê o Alexandre? Aí ela já brava, né, porque teve que acordar, abrir a porta. Ela falou, não sei, tá voando, foi voar. Ele falou, mas não falou que não ia voar essa semana, que ele tava de folga? Eu falei, mas conhece, foi voar, né? Não tem jeito. Aí ele disse que ele já ficou branco assim e falou assim, então liga a televisão que aconteceu alguma coisa. E já foi chamar a esposa dele porque ele já não tava aguentando, né? E ela ligou a televisão, olhou em cima da laje, ela viu, dava pra ver ainda eu tava de tênis, de camisa polo, de jeans. Ela olhou, viu que era eu realmente eu que tava deitado em cima da laje. E ela, meu sogro é pastor, ela é de igreja cristã, de formação cristã, mas ela nunca teve uma experiência assim, de fato, com Deus. E ela disse que ela só falou assim, Deus, cuida do Alexandre. E aí disse que Deus virou pra ela e falou assim, a primeira vez que ela ouviu Deus realmente conversar com ela, falou assim, pode ficar tranquila, isso não é pro mal dele nem de vocês. Isso aqui, as pessoas conheçam o meu poder e quanto eu posso ajudar todos eles, né? Enfim, mais ou menos isso. E assim foi, e ela não derrubou uma lágrima. Aguentou firme. Foi firme. Meu cunhado logo foi pra lá, alguns amigos foram pro apartamento. Um amigo meu pegou o Rafael do hangar, levou pra casa. E aí pegaram ela e levaram pro hospital, pro HC. Então já tava um monte de repórter na porta do HC, esperando, né? Uma mulher desesperada que o marido tinha sido baleado. Eles nem viram ela entrar. Porque ela entrou conversando com um amigo meu, ele abraçou ela, falou, vamos lá. E foi conversando e entraram dentro do... Aliás, o Ferreira, amigo, eu preciso lembrar que o Ferreira é um figuraça. E entrou no hospital, né? O médico falou assim, vai acontecer isso, isso e isso. Só as cirurgias têm essa sequência. E tem que aguardar, não tem o que fazer, né? Eu fiquei 7 dias em coma induzido, porque tinha que cuidar de pressão intracraniana, todo esse tipo de coisa. Era um problema, a preocupação maior era com infecção. Veio esse prognóstico do médico de falar de não andar, não falar, né? Não enxergar mais. Enfim, se passaram 7 dias, né? Diminuíram a sedação e na outra segunda-feira, isso foi no domingo, passou-se uma semana, na outra segunda-feira eu acordei, né? Eu acordei com a parte esquerda do corpo paralisada, né? Eu não andava, não mexia o braço esquerdo, nada, né? E dali pra frente foi muita fisioterapia.
muito trabalho para poder voltar a andar. Assim, tive acompanhamento de fisioterapeutas excepcionais, da própria esposa, né, que nunca deixou a bola cair. A gente sempre, assim, foi o que fez a diferença. E Deus sempre no comando para poder conduzir a vida da gente. Muito legal. Você, assim, teve algum lapso de memória? Você lembra de tudo? Porque quando alguém tem uma coisa muito traumática, geralmente o organismo faz já o papel dele de fazer a pessoa esquecer esse tipo de coisa, né? Quando você ficou em coma induzido, né? Muita gente acha que isso é um troço ruim. Não é. Isso é justamente para você não se mexer, para você não ficar apavorado com isso e tal. Quando você voltou disso aí, a sua percepção de vida, qual que era? Bom, primeiro a vida mudou completamente, né? Eu tinha um ritmo totalmente diferente, era voar em primeiro lugar, né? Depois era família, e isso se inverteu completamente. Trabalhar é muito bom, faz parte da vida, é glorioso você ter um bom trabalho que você goste, que você se apaixone, que você receba por isso, é melhor ainda, né? Mas a família tem que ser em primeiro lugar. Acho que eu tava invertendo muito as coisas, né? E dali pra frente as coisas mudaram, né? A gente se tornou muito mais unido. Eu, de fato, não passei de ser convencido, passei a ser convertido em acreditar na palavra de Deus. E, enfim, assim, vou te falar. Você falou, talvez, isso não foi uma coisa muito boa. Analisando hoje, foi uma coisa muito boa. Porque hoje, por exemplo, eu posso vir aqui no seu programa que alcança tantas pessoas e contar da verdade do que aconteceu. Porque hoje a gente é muito materialista, a gente acredita muito no que a gente vê, né? E Deus não é uma coisa que você vê, é uma coisa que você sente, as coisas que Ele pode fazer. Então não tem como falar para você, Deus existe. Não tem como eu falar para você. Eu tenho que falar isso que eu tô falando agora, o que Ele fez na minha vida e que não é questão de sorte. É uma questão de uma força muito maior, de estar aqui hoje. Isso é muito legal, né? Muito. Poder estar com a sua família. Claro. Como é que foi o questionamento de não poder voar mais? Por que você não pode voar mais? Eu tive essa falta de mobilidade no braço esquerdo, foi um dos fatores, né? Mas é total ou não? Na verdade, eu perdi a sensibilidade. Como eu sou destro, eu acabo não usando o braço esquerdo, o que acaba piorando a situação, né? Se eu fizer bastante exercício, usar muito mais o braço esquerdo, ele volta numa força normal, mas mesmo assim sem sensibilidade e sem um movimento de pinça, né? E para voar helicóptero não dá para estar 99,9%. Tem que estar 100%. Claro. Né? Então, mesmo porque se lidar com vidas, né? Voar normal, eu vou às vezes com um amigo que me chama para voar, eu faço alguns voos, mas numa situação de emergência, você sozinho, eu acredito que ficaria muito difícil. Mas o que mais pegou mesmo, que eu não quis muito dar continuidade, foi a questão da visão periférica, né? Eu perdi uma parte da visão periférica e isso num helicóptero é muito perigoso. De qual vista? Da vista direita, né? Então, isso num helicóptero, de repente, você está fazendo um táxi, tem um obstáculo, vai dar muito ruim. Pode acertar, né? Vai dar muito ruim. Então, eu optei por não dar continuidade na carreira, né? Me considero piloto de helicóptero até hoje. Te trouxe algum trauma isso ou não? Não. No começo, não vou falar pra você que foi mil maravilhas. Você tem sempre seus altos e baixos na vida. A gente sempre reflete, né, do que aconteceu. Às vezes briga, às vezes fica nervoso. Mas depois se acalma. Acho que eu tenho que dar valor realmente ao presente que eu recebi, que foi meu segundo aniversário. Quer dizer, não é um conformismo, então? Não. É uma aceitação. É uma aceitação, mas isso muito por Deus, porque pela gente mesmo a gente é muito fraco, né? Então esse conforto vem de uma maneira assim muito espontânea, muito tranquila. Tem um menino que ele não tem uma parte da mão, do braço, né? E ele voa helicóptero. Você conhece ele? Eu não conheço pessoalmente, mas eu já vi os vídeos dele. Ele voa, se não me engano, o Robson 44. O que você acha disso? Eu acho impressionante. Eu acho impressionante a disposição em fazer, né? Porque imagina ter que reaprender a fazer os movimentos, né? Porque é uma prótese, não é o braço dele. Não. E ele fez uma adaptação, pelo que eu vi no vídeo, ele fez uma adaptação direto no cíclico. É muito interessante. Eu acho que tá de parabéns e acho que tem que fazer mesmo, entendeu? Tem que ter coragem, né? Mas ele tá de parabéns. Tá Gostaria de parabéns. trazer um dia você aqui, cara. Eu não sei o nome dele, mas é um cara bem interessante, é um cara bem positivo. Sim, claro. Não é? No Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras. Um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. Bom, a gente já contou a sua história toda, mas eu tenho uma pergunta que eu tenho que fazer. Além dessa troca de cueca, você teve troca de cueca?
Eu tive uma outra, como eu estava falando antes, eu tive uma que foi assim, eu não tive experiências difíceis com helicóptero. O táxi aéreo era muito bem cuidado, a manutenção sempre foi muito boa. Então, eu não me lembro de situações por causa de manutenção, esse tipo de coisa. Mas eu tive um caso que foi interessante pela cronologia dos fatos. Eu peguei alguns passageiros para levar para a Cidade de Deus, no Bradesco. E tinha que esperar eles durante uma reunião lá e depois trazer de volta. E eu levei eles até lá e fiquei conversando com o comandante. Eu não me lembro o nome dele aqui agora, mas era da turma lá do pessoal do Bradesco, que a gente ficou batendo papo. O helicóptero ficou parado lá no hangar deles e a gente ficou batendo papo. E ele contando que ele já tinha voado jet durante muito tempo e que a única preocupação com o Jet Ranger era a questão do vento de cauda em algumas situações, né? Tem um ângulo que o jet realmente ele não se comporta bem quando você tem um vento de cauda e você está com o peso máximo dele. Mas aí ele contando e tal, beleza. Mas eu não sabia que ia ser aquela experiência, aquele ensino dele ia ser utilizado com tanta rapidez. Imediatamente. Aí eu peguei os passageiros de volta e era para levar naquele edifício antigamente Telesp Celular ali. No Centrão. No Centrão ali, lá da Praça da República. E quem conhece ali, é um prédio meio chatinho de pousar, ele fica entre outros prédios, você não tem muito recurso de saída, né? Então é ali ou ali. E eu, chegando para aproximação, vi todos os parâmetros, estava tudo legal para pousar. A biruta estava no sentido certinho para pouso, não tinha diferença nenhuma, era só pegar, deixar os passageiros e sair e à noite tomar cerveja. Não tinha nada para fazer de diferente. Mas no que eu estava chegando a uns 15 metros de distância do heliponto, assim, a biruta girou completamente. Ficou biruta. Completamente do que ela estava. Aí eu já dei aquela gelada, né? O espírito sai do corpo, né? E eu já olhando, eu falei, vai afundar, vai dar ruim isso aqui, não vai dar certo. E assim foi. O parâmetro do helicóptero foi lá em cima, do amarelo para vermelho. Eu já preparando para pancada e o helicóptero girando, já o pedal no máximo. E aí, faltando acho que uns 2, 3 metros, ele aprumou e segurou. A biruta voltou ao normal. Eu não sei o que aconteceu naquele momento ali. Eu só sei que no fim deu certo. Eu pousei, ninguém percebeu nada, que foi o mais importante. Os passageiros saíram felizes. Mas foi um susto. Foi um susto porque quem sabe que o que é pousar em heliponto elevado não é brincadeira. Ali é uma hora que não pode dar errado. E foi exatamente o que aquele comandante me falou no Bradesco. Eu achei impressionante como foi o ensinamento dele, né? Foi legal. Foi. Porque ele me falou na hora que, de repente, eu não tive a percepção do que estava acontecendo, foi exatamente o que ele estava falando. Então, eu nem cheguei a aplicar o que ele falou, porque ele falou que era para deixar o helicóptero girar. Eu fiz totalmente ao contrário. Eu quis segurar o helicóptero, né? Para proar o vento, né? Para proar. Então, girar para proar exatamente, a hora que ele girasse, ele ia proar e ele ia ter potência de novo. Mas na hora, obviamente, eu não consegui aplicar tudo que ele me ensinou. Mas, enfim, eu estava mais preparado do que pego de surpresa ali na hora. Mas no final deu tudo certo. Quando você vem para pouso em cima do heliponto desse, deve vir que nem cachorro em ponta de canoa. Vem ligeiro, vem. De um jeito que não dá para ser diferente, né? Já olhando tudo, quais as possibilidades, o que pode dar errado, o que você vai fazer. Mas na grande maioria das vezes dá tudo certo. Comandante, para a gente encerrar, eu gostaria que você, por favor, desse para as pessoas que estão começando a carreira de piloto de helicóptero e um conselho do coração para pela sua experiência de voo. Cara, assim como foi difícil para mim, é difícil para um monte de gente, né? Não é todo mundo que chega lá com grana para fazer o curso. É uma profissão maravilhosa, uma profissão linda, apaixonante, né? Quem entra na aviação dificilmente sai, né? Acaba indo para outras áreas, como eu estou até hoje. Não deixa qualquer barreira, tipo, aconteceu alguma coisa, não vou continuar. Para mim isso não é para mim, isso não deu certo. Cara, para você fazer um pairado com helicóptero, você se acha um inútil até a 6ª hora de voo. Você acha que você nunca vai conseguir fazer aquilo. É só um pairado, você vai fazer aquilo o resto da vida. Então, só ter mais um pouquinho de paciência e olha para frente, que vai dar certo. Isso aí, o pairado é o que mais o piloto faz na vida. Mais na vida. Então, se você fica tranquilo, você vai acertar, é só olhar para frente. Legal. Não olha pro chão. Obrigado, Alexandre, pela sua presença. E volta mais vezes assim que tiver afim de contar outras histórias da aviação. Voltarei, com certeza. Obrigado, meu caro. Você que não está inscrito no programa Porta de Hangar, inscreva-se se gostou a conversa aqui do meu amigo comandante Alexandre Colasso. Dá aquele like e fica com a gente aqui no Porta de Hangar. Aliás, quero agradecer a dona Érica que está aqui, produtora do programa, e meu amigo grande Celso Martins, fotógrafo profissional e velejador. Valeu, até a próxima. Fica bem.